O mundo assistiu atônito, sem acreditar no que estava acontecendo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, um farol de resiliência diante da agressão russa, foi expulso sem cerimônia da Casa Branca, um evento que ninguém esperava. O incidente, ocorrido em 28 de fevereiro de 2025, enviou ondas de choque por todo o globo, expondo a crescente fenda entre os Estados Unidos e a Ucrânia. A data ficou marcada na história. No centro do drama, uma reunião que deu errado, um choque de personalidades e os altos riscos de uma guerra que se recusava a terminar. As imagens eram fortes e impactantes. Zelensky, visivelmente abalado, deixou os jardins da Casa Branca, com uma expressão de profunda tristeza, seus ombros curvados, refletindo o peso de uma parceria destruída e a incerteza do futuro. A camaradagem que antes definia as relações EU-Ucrânia havia desaparecido, substituída por desconfiança e tensão. Em seu lugar, uma realidade assustadora. O mediador da paz havia se tornado um obstáculo, complicando ainda mais a situação. O líder do mundo livre, antes um aliado leal, havia se tornado um adversário, mudando drasticamente o cenário político. O ex-presidente Donald Trump, tendo recuperado o Salão Oval em 2024, se lançou no papel de pacificador. Com uma nova determinação, ele se propôs a resolver um dos conflitos mais complexos do mundo. A guerra Rússia-Ucrânia, um impasse sangrento por mais de 2 anos, tornou-se sua missão pessoal. Trump acreditava que sua abordagem única poderia trazer uma solução onde outros falharam. Trump, nunca se esquivando de um desafio, viu uma oportunidade. Ele estava convencido de que sua experiência em negociações comerciais poderia ser aplicada à diplomacia internacional. Ele poderia ser aquele a negociar a paz, a alcançar o que outros consideravam impossível. Com uma confiança inabalável, ele começou a reunir líderes mundiais. Ele já havia se encontrado com o presidente russo Vladimir Putin, uma atitude que atraiu elogios e condenações. Trump acreditava que um diálogo direto era essencial. Críticos questionaram a disposição de Trump de se envolver com um ditador. Eles temiam que suas ações pudessem legitimar regimes autoritários. Apoiadores elogiaram sua diplomacia ousada. Eles viam Trump como um líder que não tinha medo de tomar decisões difíceis. Trump, imperturbável com a controvérsia, declarou seu compromisso em acabar com o derramamento de sangue. Ele estava determinado a trazer paz e estabilidade à região. Ele prometeu uma resolução rápida, um acordo que satisfaria todas as partes. Trump estava confiante de que sua abordagem traria resultados tangíveis. Mas, como a reunião com Zelensky logo demonstraria, a visão de paz de Trump tinha um preço alto. Zelensky estava preocupado com as concessões exigidas. O encontro entre Trump e Zelensky deveria ser uma formalidade. Os dois líderes iriam assinar um acordo de direitos minerais. Este acordo, negociado pelo próprio Trump, visava prejudicar a máquina de guerra russa, ao garantir as vastas reservas minerais da Ucrânia, cruciais para a produção militar russa. Trump acreditava ter a chave para encerrar o conflito. Zelensky chegou a Washington com um otimismo cauteloso. Ele buscava garantias de segurança concretas para sua nação, um compromisso dos Estados Unidos de apoiar a Ucrânia em caso de agressão futura. Ele carregava consigo as esperanças de uma nação devastada pela guerra, um povo ansiando pela paz. Mas, à medida que a reunião começou, o clima mudou. O abismo entre suas posições tornou-se dolorosamente claro. A tensão era palpável, quase tangível no ar. Zelensky, conhecido por sua franqueza e determinação, desafiou a abordagem de Trump com uma coragem inabalável. Ele apontou para as falhas diplomáticas anteriores do Zipruaslavaneuá, destacando a necessidade de uma mudança de estratégia. Ele questionou o relacionamento aparentemente amigável de Trump com Putin.
algo que sempre gerou desconfiança. Os apelos de Zelensky por garantias de segurança foram recebidos com exigências de gratidão, uma resposta que ele não esperava. Trump, ladeado por um visivelmente desconfortável vice-presidente J.D. Vance, enfatizou repetidamente a escala do apoio dos EUA à Ucrânia, como se isso fosse suficiente. "Eu fiz mais por você do que qualquer outro presidente", Trump trovejou, sua voz ecoando pelo Salão Oval, tentando impor sua autoridade. "Você deveria estar me agradecendo, não me questionando." Zelensky, inflexível, manteve-se firme, sem se deixar intimidar. "Senhor presidente", ele respondeu, "gratidão não reconstrói meu país. Precisamos de ações concretas, não apenas palavras. Não traz de volta as milhares de vidas inocentes perdidas, nem cura as feridas profundas deixadas pela guerra." A reunião, planejada como uma oportunidade para fotos, havia se transformado em uma discussão amarga, revelando as tensões subjacentes entre os líderes. Zelensky, em uma última tentativa de influenciar Trump, enfiou a mão no paletó. Ele tirou um pequeno álbum de fotos. "Estes são prisioneiros de guerra ucranianos, senhor presidente", disse ele, sua voz tremendo de emoção. "Estes são os rostos das crianças sequestradas pelas forças russas, arrancadas de suas casas e famílias." Trump, visivelmente desconfortável, olhou para as fotos. Ele reconheceu as atrocidades, mas rapidamente voltou às suas exigências de gratidão. "Estamos fazendo tudo o que podemos", insistiu. "Mas você precisa entender, Zelensky, existem dois lados em cada história." A reunião terminou abruptamente. Zelensky, dispensado e humilhado, foi escoltado para fora da Casa Branca. As repercussões foram imediatas. A notícia da expulsão se espalhou como um incêndio. A Casa Branca, em uma declaração concisa, anunciou a suspensão de toda a ajuda militar americana à Ucrânia. A ajuda, declararam, estava sob revisão para garantir que contribuísse para uma resolução pacífica. A mensagem era clara: o desafio não seria tolerado. Em Bruxelas, autoridades da União Europeia lutaram para responder. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma cúpula de emergência. "A União Europeia", declarou ela, "não ficaria de braços cruzados enquanto a Ucrânia fosse abandonada." A aliança transatlântica, já tensa, estava à beira do colapso. De Londres a Tóquio, líderes mundiais reagiram com uma mistura de condenação e preocupação. O primeiro-ministro britânico Sir Keir Starmer, que havia se encontrado recentemente com Trump para discutir os esforços de manutenção da paz na Ucrânia, expressou sua profunda decepção com a reviravolta dos acontecimentos. O presidente francês Emmanuel Macron, em uma declaração fortemente redigida, denunciou as ações de Trump como imprudentes e irresponsáveis. O Kremlin, enquanto isso, permaneceu caracteristicamente calado. Um porta-voz do presidente Putin afirmou simplesmente que a Rússia estava monitorando a situação, mas, sob a superfície das declarações oficiais, uma sensação de desconforto permeava a comunidade internacional. As ações de Trump, mais uma vez, haviam virado a política global de cabeça para baixo. A reação nos Estados Unidos foi previsivelmente polarizada. Os apoiadores de Trump aplaudiram sua postura rígida. Eles argumentaram que Zelensky havia sido ingrato, que ele havia mordido a mão que o alimentava. Os veículos de mídia conservadores ecoaram esses sentimentos, retratando Zelensky como um líder fraco e mimado. Mas, para muitos americanos, a expulsão de Zelensky foi um passo longe demais. Eles viram isso como uma traição a um aliado corajoso, uma concessão perigosa a Putin. Protestos eclodiram em cidades de todo o país, exigindo a retomada da ajuda militar à Ucrânia. O incidente aprofundou a divisão partidária, corroendo ainda mais a confiança na liderança americana.
A expulsão de Zelensky da Casa Branca marcou um ponto de virada na guerra Rússia-Ucrânia. Expôs a fragilidade das alianças internacionais e a natureza imprevisível da política externa dos Isupossiwa sob Trump. O incidente levantou questões profundas sobre o futuro da Ucrânia, o papel dos Estados Unidos no cenário mundial e os próprios princípios da democracia e da autodeterminação. Enquanto o mundo lutava com as implicações daquele dia fatídico, uma coisa permanecia clara: o caminho para a paz havia se tornado ainda mais traiçoeiro.